Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de español. Saquen su libro y abran en la página 77, donde vamos a retomar nuestra última unidad con la parte gramatical, la voz pasiva, ¿cierto? Nós conhecemos voz ativa e voz passiva no português? Sim, na nossa língua materna a gente já conhece. E ela é muito próxima da língua espanhola também, tá? As regras. Então, quando queremos ressaltar a persona ou coisa que é objeto de uma ação, utilizamos a voz passiva. Então, quando utilizamos a voz passiva? Quando a gente quer ressaltar a pessoa ou coisa que é objeto de uma ação, tá? El sujeto de la acción no tiene relevancia, no se conoce o se asume que todo el mundo lo conoce. Observa. Então, o sujeito da ação não tem relevância, tá? Não se conhece ou não se assume para todo mundo que o conhece. Então, aqui a gente tem, ó, uma frase ativa e ela passiva para que vocês observem. Ó, em Paraguai, as pessoas hablam guarani. Olha o verbo, as pessoas falam. Qual é a ação? Falam, né? De falar. Então, quem pratica a ação de falar? As pessoas, tá? Então, olha só. As pessoas falam. Quem é falado? O guarani, tá? O que é falado? O Guarani seria o meu objeto na voz ativa. Quando eu passo essa frase para passiva, olha só o que acontece. Guarani é hablado por las personas em Paraguai. O meu objeto se torna o principal aqui, ó. Guarani é hablado por las personas em Paraguai. Então, hablado, olha o verbo, falam, né? E hablado, quem é hablado? El Guarani. Então, na voz ativa, né, ele é objeto, e na voz passiva, ele passa a ser o principal da frase. Na voz ativa, se usa para enfatizar quem ou que realiza a ação. Na voz passiva, enfatiza a ação em si. Então, a voz ativa usa para enfatizar o que e quem realiza a ação. Já a voz passiva enfatiza a ação em si, o que é realizado, tá? Ativa, quem realizou. Passiva, o que foi realizado, certo? Outro exemplo aqui, ó. Los paraguayos bebían el mate frío. Bebiam. Quem bebia? Los paraguayos. Frase ativa, né? Voz passiva. Voz ativa, perdão. E aqui, ó, el mate frio era bebido por los paraguayos. Então, aqui, quem era bebido? O mate frio, tá? Que era o meu objeto anterior. Então, aqui, qual é a ação principal, né? Se enfatiza a ação de ser bebido. O mate frio era bebido pelos paraguaios. Continuando. Aqui tem um quadrinho de correspondências. Por exemplo, qual seria a mudança do verbo em determinadas situações? Olha só. Na voz ativa, no presente do indicativo, la madre prepara la ensalada de frutas. Na voz passiva, la ensalada de frutas é preparada por la madre. Ativo imperfecto. Aqui, o que está em negrito aqui para vocês são os verbos, tá? São as ações nos tempos verbais. Ellos comían una manzana. Una manzana era comida por ellos. El enemigo derrotó a las tropas. Las tropas fueron derrotadas por el enemigo. E tem aqui ao lado o tempo, o modo verbal, o tempo verbal. Pretérito perfeito composto. El huracán ha destruido la tienda. La tienda ha sido destruida por el huracán, perdón. Pretérito pluscuamperfecto. La policía había recorrido los testimonios. Los testimonios habían sido recogidos. Futuro simple. El equipo de artistas admirará tus poemas. Tus poemas serán admirados por el equipo. Condicional simple. Marina compraría el café mañana.
el café sería comprado por Marina. Condicional compuesto, el profesor había resuelto el problema. El problema había sido resuelto por el professor. Certo, meus amores? Quando a gente vai agora realizar o nosso praticando, nós vamos utilizá-los também, tá? Esse quadrinho ele vai ser essencial para a realização do praticando. E aí, já realizaram a árvore genealógica de vocês? Lembram? A prof... Gostaria de ver, porque eu adoro histórias. Aí alguém me mandou, prof, preciso mandar essa atividade, né? No final das contas, eu vou ter que receber essa atividade, para que eu conheça um pouquinho a história de vocês. Então, pode e deve mandar. Vamos lá. El practicando, vamos. Entonces, cuestión 1, PUC 2016. Es horrible. La gente estudia, termina su carrera y ¡zas! Se va al extranjero. ¿Cómo sigamos así? Este país se va a ir al extranjero. Então, aqui é uma tirinha da Mafalda, uma personagem muito conhecida, né, nas tirinhas em vestibulares. Ela é uma personagem da Argentina, né, uma personagem argentina, criada pelo Quino, né? Eu tive a oportunidade de ir até o lugar onde ele sentava para escrever as histórias da Mafalda. E é uma menina bastante decidida, ela se preocupa com o mundo, se preocupa, faz muitas perguntas, né? E aqui ela fala que é horrível. As pessoas estudam, terminam a sua carreira e zás, no piscar de olhos, tem que ir ao estrangeiro. Que triste, né? Como vamos seguir assim? Este país vai ir a... Aí ela pensou melhor, ela ia, né, trazer uma palavra que não seria adequada a este momento e a mãe dela apareceu e para evitar confusões, ela disse ao estrangeiro, certo? Então, de la tirita de Mafalda se puede afirmar que terminar la carrera es lo mismo que terminar los estudios. Sí. Los que se jubilan se van de su país, jubilar, pessoal. Jubilar quer dizer aposentar, então jubilam, aposentam, certo? Então, os que se aposentam estão indo embora do país? Não, ela não falou sobre isso. Mafalda está indignada com todos que estão indo ao estrangeiro? Não, olha a carinha dela lá no primeiro quadrinho, ela não está indignada, não. Mafalda quiso decir una palabrota, pero la compreendeu su mamá. Então, ela queria dizer um palavrão e a mãe dela apareceu e aí ela evitou a confusão, né? Então, está correta a letra A, muito bem. Na questão 2, é uma leitura de texto, então nós vamos ter que ler todo o texto. Vamos lá? Hacer o no la cama es la cuestión. Esse texto é maravilhoso. La vida de los ácaros discurre a lo largo de aproximadamente 20 días en lo que por si no lo sabía, su principal actividad es defecar. Y lo hace en sus lugares favoritos. Colchones, almohadas, edredones, sábanos o peluches, pelúcia, ¿tá? Que registran una temperatura y humedad idôneas para su sobrevivencia. Então, qual é a principal função do ácaro? Fazer cocô, galera. Tá? Aonde? Nos lugares mais legais. Os colchões, os lençóis, os travesseiros, né? Os edredons, todo tipo de pelúcia. Que legal. Son datos de la Universidad de Kingston, Londres. Estas condiciones favorecen su reproducción, aumentando el tamaño de su comunidad y haciendo la vida imposible a muchas personas que sufren asma o alergias respiratorias. Dado que la convivencia íntima con estos seres microscópicos no parece algo demasiado saludable, sería interesante conseguir que nuestra cama no les resulte un lugar tan atrativo para vivir. Então, seria interessante que a nossa cama não fosse atrativo para ele querer fazer a sua comunidade.
Recientemente, un estudio elaborado por la mencionada Universidad Británica ha revelado que para ganar la batalla a los ácaros, lo mejor es no hacer la cama, no hacer nada. En otras palabras, no hacer la cama, no arreglar. Não arrume sua cama, não arrume. Meu Deus, para muitos isso soa uma melodia maravilhosa, mas eu tenho pavor de ver uma cama desarrumada. Eu não conseguiria. Sin embargo, a pesar de que los resultados de la tesis británica podrían ser lo suficientemente convincentes como para ponerse en el lado eu não sei, mas eu acho que eu estou lendo na parte errada. Ah, me perdi, viu? Ai, perdão, galera. Voltando aqui, ó. Tá. En otra palabra, no hacer la cama. Según Stephen, principal autor del estudio, esta especie de aracnídeos depende de un gran parte de la humedad y del sudor que emanamos al dormir. Por eso, no hacer la cama y dejar que las sábanas se ventilen al aire favorece la deshidratación y posterior muerte de la comunidad microscópica. Sin embargo, a pesar de que los resultados de la tesis británica podrían ser lo suficiente convincentes como para ponerse en el lado de los que no hacen la cama, el doctor Pedro Ojeda, coordinador de comunicación de la Sociedad Española de Alergología y Inmunología, señala: entra, gente, marca aí essa palavra. É muito utilizada no Enem, para interpretação de texto e muito utilizada em vestibulares também, tá? Quer dizer, durante, enquanto. No se dispongan los estudios de campo que a igualdad de temperatura y humedad relativas dentro de la vivienda comparen las poblaciones de ácaros antes y después de un periodo de observación razonable en camas hechas y sin hacer. Não se pode dar como válida a recomendação britânica. Então, de acordo com o estudo, não pode se levar ao pé da letra que não fazer a cama diminui os ácaros, tá? Además, aunque a solução para acabar com os ácaros fuera dejar a cama sem hacer, Ojeda nos recuerda. Então, ó, Ojeda vai dar aqui trazer um lembrete para a gente. Os dois grupos de alérgenos indutores de alergia respiratoria a los ácaros pertenecen a las proteínas del citoesqueleto, el caparazón de los ácaros, y a las proteínas digestivas contenidas en las digestiones o excrementos de los mismos, las cuales seguirán presentes en colchones y almohadones, incluso después de su muerte. Por tanto, desde la CEIAC, né, que foi citada ali em cima, ponemos em dúvida que esta medida pode erradicar alergias, tá? Então, o ácaro pode morrer, mas as fezes continuam ali, tá? Analice las afirmativas según el texto. Además de seguirem defecando, los ácaros tienen su ciclo de vida en media de 20 días. Tem ali falando sobre isso lá no início, olha aqui, 20 dias, tá? Correto. Las personas que sufren asma o alergia respiratoria tienen una convivencia íntima con los ácaros. Não quer dizer isso, que só as pessoas que têm asma. E sim, é pior para as pessoas que têm asmas e alergias que estejam ali vivendo com os ácaros, mas não são só elas que têm que podem ter esse possível contato, tá? Hay estudios que apuntan que el hábito de hacer la cama y dejar que las sábanas se ventilen al aire favorece la deshidratación y posteriormente muerte de la comunidad microscópica. Que o hábito de não fazer, na verdade,
tá? El doctor Pedro Ojeda pone en duda que la solución para acabar con los ácaros es dejar la cama sem hacer? Sim. Ele traz ali que não tem estudos suficientes que comprovem realmente isso, tá? E agora a questão 3 está lá em cima. Aqui. De acuerdo con la lectura del texto Hacer o no la cama, busca el referente de las expresiones señaladas y marca la alternativa que tiene la afirmación correcta. La expresión su lugares favoritos se refiere a los lugares que le gustan a las personas. Então, a expressão seus lugares favoritos são os lugares referentes às pessoas? Não, o lugar favorito dos ácaros. La expresión les resulte se refere a muitas pessoas, les aos ácaros, tá? Resulte. Les resulte. La expresión las cuales se refiere a las proteínas. Sim, aqui, gente, o que a gente tem que fazer? Tem que voltar aqui no texto e achar, tá? Las quais, elas já estão em negritos, ó. As quais. Então, e as proteínas digestivas contidas, né? As quais seguirão presentes no colchão, que são o quê? As fezes, galera. Então, é a letra C a correta, certo? E a expressão de muitas pessoas, les resulte, tá aqui, é porque não explicou direito, vamos lá, voltando. Nada que a convivência íntima com esses seres microscópicos não parece algo muito saudável. Seria interessante conseguir que a nossa cama não resulte um lugar atrativo, não para muitas pessoas, minha gente, é para os ácaros, beleza? Texto para a próxima questão, é porque o le se refere aos ácaros, tá? É um pronome de complemento, lembram? Vamos lá. Leitura. El 23 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Libro en honor a William Shakespeare y Miguel de Cervantes, quienes en teoría murieron el mismo día de 1616. Pese a lo que se diga, las muertes no ocurrieron en la misma fecha. Fecha, gente, ó. Muita gente ainda não sabe o que essa palavra quer dizer. Data, simples assim. Data, ya que existía un desfase de 10 días entre los calendarios de Inglaterra y España. Aún así, ainda assim, tá? Aún ainda, este año se celebran los 400 años y la fecha es memorable por la pérdida de los dos más grandes literatos en lengua inglesa y española. El poeta y dramaturgo William Shakespeare murió en Stratford, Inglaterra, poco antes de cumplir 52 años. Solamente con sus versos hubiera pasado a la historia, pero su genio teatral y el impresionante retrato que hizo de la condición humana en sus grandes tragedias lo ubican, gente, ubicar, localizar, ¿tá? Localizan como el mejor dramaturgo de todos los tiempos. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Sus comedias y tragedias han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudio. Muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte de uso cotidiano. Citas. Ese mismo año en España, a los 68 años, murió el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor, entre otras, de la universal obra Don Quijote de la Mancha. Las fuentes de su inspiración como novelista son complejas. Por un lado, la parodia de los caballeros andantes y sus escuderos en El Quijote, y por otro, la felicidad al honor e la luta por los débiles, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre a obra de cada um, sobre a obra do William Shakespeare e sobre a obra de Miguel Cervantes. Juzgue os itens a seguir de acordo com o texto. Vamos colocar aqui se está errado ou correto, certo? Em el texto, el fragmento de los
dos más grandes literatos puede sustituirse por de las dos más grandes literaturas sin que se produzam modificações semânticas? Não, não pode, tá? Então, no texto fragmento, os dois maiores escritores, né, poderiam ser substituídos pelas duas maiores literaturas? Não, tá? Não tem nada a ver, os maiores escritores, não as duas maiores literaturas. En la construcción lo ubican na partícula lo, tiene função pronominal. Então, lá na construção, lo ubicam, o localizam, a partícula lo. É um pronome? Sim, está sendo um pronome, não um objeto de complemento, tá? Poderiam estar em negrito, como na outro texto, seria mais fácil para achar. Del texto es correcto inferir que la poesía de Shakespeare não é suficiente para reconhecer sua genialidade, né? Então, no texto é correto, né, dizer que a poesia do Shakespeare não é o suficiente para reconhecer a sua genialidade. Ele tinha outras milhões de coisas para poder comprovar sua genialidade. Es correcto inferir del texto que hay frases extraídas de la obra de Shakespeare que se utilizam com frequência? Sim, lá fala isso, né? Que hoje é utilizado em estudos, em rodas, em reuniões e tudo mais. ¿Es correcto decir que Shakespeare murió más viejo que Cervantes? Não. Shakespeare tinha 52 anos e Miguel de Cervantes 68 anos. Errado. La expresión pese a lo que puede ser sustituida por a pesar de lo que sin que se produzcan alteraciones semánticas o gramaticales. Pese a lo que pode ser substituída por apesar de o, tá? Pode sim. Eu gostaria de achar isto no texto para poder explicar um pouquinho melhor. Pena que não está em negrito, facilitaria a vida. ¿Es correcto inferir del texto que en 2016 se celebró el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare y de Cervantes? Sim, é correto, sim, está falando sobre isso lá no texto, tá? Deixa eu olhar. Se eu não me engano, no início do texto, não é? O prof não achou aqui. Vamos ver se tem mais practicando ou são só 4 questões. Entonces nos quedamos por acá hoy. Un besito a todos. Se quedan bien, mis amores. Hasta la próxima.